Bom dia. Para quem não me conhece, me chamo Eric e faço parte da Juventude Batista Calvário, aqui em Natal. Bom, hoje estar dando continuidade a esses estudos que estamos aqui tendo no canal. O estudo de hoje tem como por título Alegrar-se com a Igreja. Mas antes de começar o estudo, eu quero orar com você. Aí onde você está, feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor permitiu que nós amanhecêssemos, Deus. Obrigado, Senhor, por esse fôlego de vida, Deus, que o Senhor nos proporciona a cada dia. Senhor Jesus, Cristo Deus, abençoa, Deus, agora, Senhor, esse estudo, Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um que está ouvindo, Deus. Que o Senhor possa me usar, Senhor Deus, não para a minha honra nem para a minha glória, Deus, mas para a honra agora do Teu nome, Deus. Que o Senhor possa ser glorificado através desse estudo, Deus. É isso que eu te peço, Deus. Penetra, Senhor Deus, no coração de cada um, Deus, que está ouvindo esse coração, Deus, que eles possam entender, Senhor Deus, e compreender, Senhor, o que for falado, Deus. Senhor Jesus, eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um que esteja ouvindo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar, eu queria ler um breve texto sobre o que é a igreja. Vamos lá. A igreja é o local onde nós, cristãos, nos reunimos para adorar e cultuar ao Senhor, através das nossas orações, dos louvores, da pregação da palavra. É o local onde nós temos comunhão com nossos irmãos na fé, onde compartilhamos os nossos pedidos de oração, nossas angústias, onde falamos das nossas vitórias e contamos os milagres que Deus realizou em nossa vida, a fim de que possamos abençoar a vida de nossos irmãos através das experiências que Deus realiza em nossa vida e também de ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, seja espiritualmente ou não. É também o local onde Deus fala conosco e onde nós podemos ser usados por Deus para abençoar outras pessoas. A igreja também é o local onde nós desenvolvemos nossos dons e talentos para Deus. Por exemplo, se você tem o dom de cantar, você pode fazer parte do ministério de louvor da igreja. Se você tem o dom de dançar, você pode fazer parte do grupo de dança da igreja. Se você gosta de interceder, você pode fazer parte do grupo de oração da igreja. Primeiramente, você pode desenvolver seus dons. Fazendo isso, primeiramente, para adorar a Deus, que lhe deu este dom, mas também para abençoar a vida dos membros por meio dos seus dons e talentos. Ou seja, é um local onde a gente pode desenvolver é, nossos dons e talentos para Deus. Primeiramente para Deus. Fazemos isso para Deus. Mas depois também abençoamos a vida das outras pessoas através do dom que Deus nos dá. A igreja também é um corpo de Cristo aqui na Terra, onde os membros juntos compõem um único corpo, mas desempenham funções diferentes, tal como um corpo humano normal, que, em que tem um braço, perna, mão, mas apesar de ser individualmente assim, eles juntos compõem um único só corpo, tal como a igreja, onde alguns cantam, outros louvam, outros pregam, mas fazem todos parte de um único só corpo, em que Cristo é a cabeça, em que Cristo é que conduz, em que Cristo direciona, ou seja, em que Cristo peraí, coordena, coordena a igreja. A igreja também tem uma missão principal, que é pregar o evangelho a toda criatura, como diz em Mateus 28, 19, 20, que diz o seguinte, que diz assim, deixa eu achar rapidinho aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É papel da igreja anunciar o evangelho
e aceitar e acolher aqueles que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador, a fim de que eles possam ser ensinados a palavra de Deus e possam cada dia crescer na fé, crescer espiritualmente em Deus, através da igreja, que a igreja possa, através da igreja ele possa aprender mais de Deus, possa desempenhar possa sim, desenvolver seus dons e talentos que Deus lhe dá, que possa ser um momento de crescimento espiritual, a igreja, através da igreja. Então, dito tudo isso, eu faço uma pergunta para vocês. Por que nós devemos nos congregar em uma igreja? Devemos nos congregar em uma igreja porque é de primordial importância nós termos comunhão com os nossos irmãos, porque lá poderemos interagir uns com os outros para compartilhar nossas experiências com os nossos irmãos. Assim, tendo a nossa fé aumentada através dos testemunhos do que Deus realizou na vida dos nossos irmãos e vice-versa. Também é importante porque é o local onde podemos pedir oração, conselhos nos momentos difíceis, para que os irmãos possam interceder por esta causa por nós. Não conseguiríamos ser cristãos sozinhos. Para ter uma vida de cristão, precisamos de 3 pilares: a oração, a leitura da palavra e a comunhão com os nossos irmãos. Sem um desses 3 pilares, será muito difícil nós nos mantermos firmes na fé. Então, que você, quando frequentar a igreja, lembre disso, que é importante nós termos comunhão com os irmãos, porque lá, através das nossas trocas de experiência, nós teremos nossa fé aumentada. Nós podemos interceder por outros que estão mais fracos na fé. Então, é uma troca constante. E Deus se agrada disso, né? Que nós vivemos em comunhão. Porque é impossível você crescer sozinho. Você só cresce a partir do contato com outras pessoas. É importante isso. Devemos, independente de placa A, placa B, placa C, escolher uma igreja em que as crenças e as práticas pregadas por ela estejam em acordo com a palavra de Deus. Então, quando você for procurar uma igreja, independente de você ver, é a igreja com placa tal, é igreja não sei o que, igreja fulano. Não. Procure uma igreja. Quando você for numa igreja, procure uma igreja em que as práticas e as coisas e a palavra que ela prega estejam de acordo com a palavra de Deus, que isso é o mais importante do que denominações ou placas de igreja. Lembre-se também que numa igreja conviveremos com pessoas diferentes de nós, que tiveram uma formação diferente da nossa, mas que isso não seja um empecilho para juntas adorarmos a Deus em primeiro lugar. Então, quando você for frequentar uma igreja, lembre-se que são pessoas diferentes de nós, com criações diferentes de nós. Pessoas imperfeitas, porque nós não somos pessoas perfeitas. A igreja é composta por pessoas que são imperfeitas, mas que buscam se aperfeiçoar em Deus. Então, que isso não seja um empecilho para você adorar a Deus lá. Que, apesar de você ter algum atrito com algum irmão, algum desse tipo, você possa, primeiramente, adorar a Deus, porque esse é o motivo de você estar lá na igreja. Adorar a Deus em primeiro lugar. Também precisamos entender que a igreja só cresce quando nós nos envolvemos nela. Participe mais da sua igreja. Busque a Deus e pergunte a Ele como Ele pode lhe usar para o crescimento dela. Então, quando nós vamos nos congregar em uma igreja, ao congregar numa igreja, nós não devemos ficar somente no banco, recebendo de Deus, falando com Deus. Não. A gente tem que se envolver nela. Você lembra que eu falei que é o lugar onde nós desenvolvemos os nossos dons? Então, se você tem um dom, você gosta de fazer algo que a igreja esteja precisando, peça para participar. Se não tiver como alguma coisa que você se encaixe, clame a Deus para que Ele possa lhe dar alguma coisa para fazer, algum ministério para participar, alguma coisa para se desenvolver na igreja, porque é importante que nós, irmãos, estejamos ativos na igreja. Em todas, seja na hora que nós temos alguma afinidade ou não, mas que nós estejamos participando. Que nós não venhamos ser meros frequentadores de cultos no domingo. Não, que nós possamos nos empenhar em Deus, primeiramente, para fazer o melhor para Deus. Que Deus possa nos usar para nos desenvolver nossos dons e talentos
em prol do crescimento da igreja. Se você tem alguma dificuldade para participar de uma igreja, ore a Deus. Peça para que Ele trabalhe em seu coração, para que você possa ter o desejo de congregar. Que Ele possa te levar a uma igreja fiel, que pregue a palavra de Deus verdadeiramente. E que você possa desempenhar seus dons e talentos para Deus nela. Então, caso você seja uma pessoa que tenha dificuldade de se congregar, ore a Deus. Peça a Deus. Deus, eu tenho que me congregar numa igreja, porque o Senhor é importante que nós nos congreguemos numa igreja. Senhor, quebra essa minha resistência que eu tenho. Senhor, que eu venha primeiramente adorar o Senhor lá. Eu venha só primeiramente para Cristo, Senhor Deus. Que eu venha somente para Ti. Que o Senhor possa ser o único adorado naquele local. Que eu venha buscar numa igreja primeiramente a Ti, Senhor Deus. Não as outras coisas, mas sim a Tua presença naquele local. E que o Senhor possa me usar, Senhor Deus. Não para um crescimento próprio, mas sim para a vida de outras pessoas lá. Que o Senhor possa me usar, Senhor Deus, para abençoar a vida de fulano, de ciclano. Que o Senhor possa me usar os meus dons e talentos para Ti, mas abençoar também a igreja naquele local. Bom, eu queria ler com vocês um breve texto que fala assim. João estava cansado de reclamações. Toda vez que seu time de jogadores de futebol corria para fora do campo, ele era bombardeado de queixas. Marcos fica deixando a bola cair. Por que eu não posso jogar na posição de zagueiro? Estou cansado de ficar no banco. E não vou defender se o Nico chutar. João não estava surpreso de que seu time ainda não tivesse vencido um jogo. A igreja é um time. O sucesso da igreja depende do comprometimento dos jogadores. A igreja só pode vencer quando seus membros encorajam uns aos outros. Nosso capitão sabe que se o time não estiver bom, irá fracassar. O treinador sabe que se o time não estiver unido, irá fracassar. Toda vez que atuamos no campo da vida, podemos escolher entre encorajar ou reclamar, animar ou criticar, sorrir ou resmungar. Se ouvirmos cuidadosamente nosso treinador, poderemos derrotar o time de Satanás sem que este consiga marcar um gol sequer. O time da igreja não está completo sem você. Deus a idealizou desta maneira. Você é o jogador número 1 na escalação de Deus. Ele quer que você seja usado e se coloque na posição de artilheiro. No time de Deus, você tem habilidade para marcar o maior número de gols. Então, que vocês possam meditar nesse estudo sobre a igreja. Lembre-se, a igreja é composta por pessoas que muitas vezes são imperfeitas. Então, quando você for procurar uma igreja, não vá procurando por pessoas. Procure primeiramente por Deus. Possamos ter comunhão com nossos irmãos, porque nós estamos lá com o único objetivo, que é adorar a Deus, clamar a Deus, buscar a Deus. Então, se eu e você temos um objetivo comum, por que não adorarmos juntos? Somos pessoas, diferentes umas das outras, sim, mas estamos lá com um único objetivo, que é adorar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que vocês possam meditar nesse estudo da importância de nos congregarmos. Porque só conseguimos crescer quando nós temos comunhão um com os outros. Eu quero agora orar com você sobre esse tema. Senhor Deus, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por esse estudo, Deus, que o Senhor permitiu, Senhor Deus, nós nos ouvimos, Deus. Ó, Deus, é importante, Senhor Deus, nós temos comunhão contigo, Deus, lá na igreja, Deus. Senhor, gera, Senhor Deus, cada dia, Deus, em nosso coração essa vontade, Deus, de estar em comunhão um com os outros, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que muitas vezes, Deus, é difícil, Deus, e são muitas coisas que nos impedem de ir à igreja, Deus. Mas que nós possamos ir à igreja com um único só objetivo, Deus, que é adorar e exaltar o santo nome de Jesus, Senhor Deus. Sim, exaltar o teu santo nome, Deus, porque o Senhor fez muito por nós, Senhor Deus. Ó, Deus, que
qualquer empecilho que haja, Deus, entre nós, irmãos, Deus, para ter comunhão com um com o outro, Deus, possa cair por terra, Deus, em nome de Jesus. Ó, Senhor, Deus, se há uma dificuldade, Deus, de frequentar a igreja, Deus, por algum motivo, Deus, que o Senhor faça cair por terra, Deus, que o Senhor possa mudar, Deus, nosso coração, Deus, trabalhar nosso coração, Deus, para que possamos, Deus, que o Senhor possa despertar em nós, Deus, esse desejo, Deus, de nos congregarmos um com o outro, Deus, de nos desenvolver, Deus, espiritualmente um com os outros, Deus, de nós desenvolvermos nossos dons, Deus, e talentos para Ti, Deus, e abençoar a vida dos outros também, Deus. Que o Senhor possa, Deus, ter misericórdia de nossa vida, Deus, que possa gerar em nosso coração, Deus, esse desejo, Deus, ardentemente, Deus, de cada dia, Deus, participar mais e mais, Deus, da Tua obra, Deus. Porque fazemos isso, Deus, não para a nossa honra e nossa glória, Deus, mas fazemos para a nossa, não para a nossa honra e para a nossa glória, mas fazemos isso, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Que o Senhor venha a ser o único Senhor adorado em toda a igreja, Deus. Que toda a igreja, Deus, possa adorar somente ao Senhor, Deus, como o único e suficiente Salvador, Deus, o único e suficiente Senhor, Deus. Ó, Deus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, que Deus, que fez do Cristo, Deus, que possa despertar em nós esse desejo, Deus, essa responsabilidade, Deus, de nos congregarmos uns com os outros, Deus, porque partilhamos da mesma fé, Deus, e o Senhor gosta, Deus, que os irmãos vivam, Deus, em união, porque sozinho, porque é melhor estar, porque é melhor ser, porque, ó, Deus, obrigado, Senhor, porque é melhor estarmos em dois do que só ser um só, Deus, porque quanto mais pessoas estivermos juntos, Senhor Deus, melhor será, Senhor Deus, para pegar a tua palavra, Deus. A igreja, o mundo verá a tua glória através de nós, Deus. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, que vocês possam ser abençoados com esse estudo. Que Deus possa guardar, possa gerar em nós esse desejo de cada dia estar presentes na igreja, em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Antes de terminar, vou deixar para vocês algumas perguntas na descrição desse vídeo. E que você possa estar respondendo para si mesmo sobre isso. É isso, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado. Tchau.